Certamente não existe nenhum homem, nenhuma mulher sobre a face da terra que possa entender, compreender a dimensão do privilégio que é exaltar, glorificar, louvar, adorar o Senhor. A tua palavra diz que a adoração era privilégio dos querubins, dos serafins. Nós estávamos separados, distantes, alienados do Senhor. O pecado de Adão nos divorciou do Senhor, nos afastou do Senhor. Mas a tua santa palavra nos revela que o Senhor nos amou de uma forma tão incondicional, tão especial, que o Senhor deu Jesus Cristo, seu Filho, para morrer a nossa morte, para receber as nossas transgressões, as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas doenças. E tudo isso foi depositado sobre Ele ali na cruz. E Ele levou todo o mal, toda divisão, toda separação. E nos deu uma nova vida. Esta vida que nos faz adorar, louvar, agradecer. Uma vida com uma viva esperança. Uma vida santa, uma vida que agrada o Senhor. E quando nós estamos louvando e adorando, nós estamos derramando como uma oferta de libação, derramando as nossas vidas, os nossos corações diante do Senhor. Pai, obrigado. Obrigado, Deus, por esse dia, obrigado por esse momento tão especial de culto, de celebração. E também agora queremos ter um tempo meditando, pensando sobre a Tua Palavra. A Tua Palavra é Espírito, ela é vida. E quando nós nos abrimos incondicionalmente para a Tua Palavra, ela nos consola, nos edifica, ela nos torna sábios, ela nos fortalece, ela nos robustece. Pai, obrigado por isso. Uma vez mais a nossa gratidão a Deus por essa igreja local, por esse ministério, por mais um ano, por esse aniversário. E continuamos a profetizar, a declarar céus abertos, os seus anjos subindo e descendo neste lugar, a presença manifesta do Senhor aqui, trazendo salvação, restauração, esperança, consolo. Mas sabemos que isto é assim. Por isso nós oramos com gratidão em nome de Cristo Jesus. Amém, 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 amém. Você pode se assentar, por gentileza. Graças a Deus. Dormiram bem? O sono dos justos? Quando nós fazemos retiro ali na Leão de Judá, eu costumo brincar, dizer o seguinte: vocês dormiram bem? Vocês dormiram como criança? Dormiram como anjo? Dormiram como pessoas? E alguns querem ser espiritual, dizem: eu dormi como anjo. Eu falei: misericórdia, anjo não dorme. Então passou a noite acordada, né? Aí eu disse: não, eu dormi como bebê, né? O bebê acorda a cada 4 horas para mamar, também você não dormiu bem. Então, nós dormimos como homens, né? Justificados, santificados. Descansamos, graças a Deus por isso. Nós começamos ontem um tema, um assunto sobre bênçãos. Bênçãos. Se você gosta de estudar, pesquisar, se você é curioso, você pode estudar a essência, a matriz de todas as religiões da face da terra. E o cerne das religiões é que, se você praticar aquilo que as normas daquela religião pedem, você será abençoado por aquela divindade, por aquela entidade que é o responsável por aquela religião. Então as pessoas fazem o que fazem para serem abençoadas. O ser humano corre atrás de bênção, quer bênção, 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 bênção. E ontem então nós começamos a pensar um pouquinho na perspectiva bíblica a respeito de bênção. Então me permita relembrar algumas coisas que nós vimos ontem. Nós começamos com uma definição, o que é bênção. E a palavra barak, no hebraico, bênção, ela tem 46 significados. Então é difícil você dizer bênção é isso. Não dá para a gente fechar, não dá para a gente definir bênção. Mas eu coloquei algumas ideias. Por exemplo, bênção é proteção e provisão de Deus dadas para nós através de uma promessa.
Então, a proteção e a provisão de Deus são dadas através de uma promessa bíblica. Com isso, eu já estou fechando, já estou definindo que é impossível você alcançar algum tipo de bênção fora da Bíblia. Porque a bênção é aquilo que Deus prometeu e que está na palavra dEle. Aquilo que Ele prometeu, que está na palavra dEle, pertence a mim e a você. Entender o significado, então, da palavra bênção é necessário, pois nos protege do orgulho de acharmos que temos alguma coisa, temos algum bem material, temos saúde física como resultado dos nossos esforços ou da nossa capacidade. Se eu sei que bênção vem de Deus, e se eu sou um abençoado, então isso não é fruto de algo que eu fiz. Bênção é algo dado somente por Deus. Ah, eu levanto cedo, eu não como comida gordurosa, eu não vou no McDonald's, eu não tomo Coca-Cola, eu faço exercício físico, eu como fruta, por isso eu sou saudável. Verdade ou mentira? Mentira. Eu sou saudável porque em Cristo Jesus eu tenho a saúde divina. É claro que eu não vou brincar, né? É claro que eu vou ser um bom mordomo, um bom administrador. A Bíblia usa a palavra oikonomo no grego, né? Oikonomo é aquele que administra bem. Eu vou administrar bem a minha saúde. Eu vou cuidar, eu vou zelar. Eu vou cuidar de tudo aquilo que Deus colocou nas minhas mãos. Mas o resultado, o crescimento, a minha prosperidade vem de Deus. Precisamos entender isso. A única fonte de abundância e de bênção é Deus. Se fôssemos definir bênção, seria como: bênção é o poder que se origina somente em Deus e afeta positivamente o nosso mundo material, o nosso entorno. Esse poder flui somente através da palavra de Deus. Uma outra definição que eu tenho aqui: bênção é o poder gracioso que emana de Deus através de sua palavra para prosperar os filhos de Deus. Então nós vamos entender que a fonte de bênção é somente Deus, e essa fonte flui somente através da palavra dEle. Agora eu tenho a fonte que é Deus, defini isso. Isso está claro dentro de mim. Ok, pronto, está resolvido. E eu sei que a declaração bíblica, a promessa bíblica de bênção, é a bênção que eu posso receber, que Ele deixou para mim. Então está na palavra. Agora, como acessar isso? Eu acesso isso pela fé. Fé. Queridos, se existe um assunto no meio cristão assim, totalmente sem compreensão, é fé. Esses dias eu fui falar para o conselho de pastores ali da cidade de Araucária, e estavam reunidos os pastores lá, um grupo de amados, pessoas especiais, maravilhosas, e eu falei: irmãos, eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre fé. Aí eles deram risada, né? É como chover no molhado, né? Falar de fé para pastor, né? Porque o material do pastor é fé, né? E eles deram risada e tal. Aí eu comecei, né? Olha, fé é assim, fé é assim. Dali a pouco alguém falou assim: Pio, dá licença. Rapaz, eu nunca aprendi sobre fé na minha vida, eu sou pastor há 40 anos. Eu falei: mas é que a gente pega as coisas, o pacote, né? E a gente não estuda, não analisa, nós não somos curiosos, a gente não se importa, não se interessa. Por exemplo, fé. A palavra fé é um substantivo. Se você diz assim: eu tenho fé, você não está falando nada. É igual a palavra amor. Amor é substantivo, né? Se você disser: ó amor, você não está dizendo nada. Não significa nada. Porque todo substantivo precisa de um verbo de ação. Por exemplo, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. O verbo dar é o verbo que explica o que é o amor de Deus pelo mundo. Precisa de um verbo de ação, né? Assim também fé. O que é fé? Tem um texto bíblico, está lá escrito. Eu olho para aquele texto bíblico e atribuo verdade a ele. Eu digo: isso é verdade, isso é fé. Isso é fé. Fé é quando você atribui verdade à Escritura Sagrada, à Palavra de Deus. Isso é fé. Pronto, você tem fé naquele texto. Você atribuiu verdade àquele texto. Isso é fé. Só que isso não funciona.
Não funciona. A fé precisa de obras, a fé precisa de ação. A fé sem obra é morta. E qual que é a obra, e qual que é a ação da fé? Você precisa do verbo crer. Crer. Crer é o que movimenta. Crer é o que age. Então, crer é o que coloca a fé em movimento. Mas o crer, ele é como se você sentasse num carro bem legal, bem bacana, bem forte, bem possante, e ficasse sentado ali. Isso é o crer. Você precisa movimentar esse carro. Você precisa dar partida. E dar partida, movimentar esse carro, é declarar. Então você tem o texto, isso é verdade. Aí então você crê nesse texto, declarando esse texto. Ao declarar, isso é crer, isso é falar. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim: cri, por isso falei. A fé sem obras é morta. Qual é a obra da fé? É crer e confessar. Isso é a obra da fé. A obra da fé não é carregar uma cruz nas costas. Vou colocar uma cruz aqui nas minhas costas e vou até a comunhão cristã de Curitiba para receber uma bênção. Isso não é crer, isso é besteira, bobagem, né? Então, crer é declarar a verdade bíblica. Então, vamos entender aqui. A fonte de toda bênção é somente Deus. Essa fonte flui somente através da palavra dele. A fé na palavra dele é o que nos permite acessar essas bênçãos. A fé necessita de uma ação. A ação da fé é crer. E o crer, ele passa a ser, a crença em si passa a existir quando nós confessamos, quando nós declaramos a palavra de Deus. Como a palavra de Deus é espírito, ela é vida, você precisa entender isso. A Bíblia é um espírito. Em João 6, Jesus declara: as palavras que eu vos disse são espírito e vida. Então, se é um espírito, se a Bíblia é um espírito, você se relaciona com a Bíblia, você tem comunhão com a Bíblia, você lê a Bíblia, você começa a ter uma cumplicidade com a palavra de Deus. Agora que você sabe que a Bíblia é espírito e vida, então nós devemos extrair as bênçãos que estão ali na Bíblia. O texto diz: eu tenho fé, agora eu creio, agora eu confesso, agora então eu estou extraindo aquelas bênçãos para o meu espírito. Ok? Então, o Espírito de Deus, está lá em Romanos capítulo 6, ele testifica com o meu espírito. Meu irmão, pelo amor de Deus, entenda isso. Ele não vai falar na sua mente. A mente, quando Deus criou a mente humana, ele não criou a mente humana para se relacionar com ele. Não foi. Esses dias eu fiz um teste de QI. Tem um monte de propaganda de teste de QI, né? E eu tinha feito quando eu tinha uns 18, 19 anos. Horrível, né? Deu burro. E eu falei: Senhor, agora eu preciso fazer de novo esse teste de QI. E deu 141. E 141 é muito alto. Eu não sabia. 141. Porque eu tinha feito um teste lá na Coreia, lá, uma vez num programa lá de treinamento de líderes e coach, não sei o que, tá lá. E aí tinha a doutora Lee. E ela era a chefe do evento. E eu fiz alguns testes, 3 dias fazendo o teste. Um monte de questões e perguntas e coisa, uma confusão. Tá bom. E aí veio o resultado. E ela falou assim: Pio, gostei do teu resultado. Esse negócio aí é muito bom. Eu gostaria... Aí eu fugi do negócio, né? Falei: não vou gastar tempo com isso, né? Mas agora resolvi fazer 141. E eu falei: Deus, que legal. E o Espírito Santo me lembrou: eu não criei a sua mente para você se relacionar comigo. Esqueça isso, bobagem. Deixa isso para lá. Bobagem. Eu me relaciono com Deus através do meu espírito. Está lá em Romanos capítulo 8, versículos 14 e 16 diz que o Espírito de Deus testifica, ele fala ao nosso espírito. Ele não fala na nossa mente, ele não fala na nossa razão, ele não fala na nossa lógica, ele não é cartesiano, ele não é. Ele não é filosófico, ele é espírito. Quando eu entendo isso, então nós precisamos receber no nosso espírito
espírito esta bênção. E aqui, querido, que está que expressão que eu uso aqui? Aqui está o pulo do gato. O seu espírito está pronto. O seu espírito tem as promessas de Deus. O seu espírito crê incondicionalmente. Só que você precisa agora trazer do seu espírito para a terceira dimensão, porque o nosso espírito está na quarta dimensão. Você precisa trazer do teu espírito para a terceira dimensão. Você precisa trazer para esse mundo material. E essa transição do espírito para a nossa alma, aí que está o problema. Aí que está o problema. Deixa eu responder uma pergunta que você carrega por décadas. Qual a pergunta? Pio, eu conheço um pastor, eu conheço uma pastora, eu conheço um casal que são tremendos, são usados por Deus, são cheios do Espírito de Deus, são cheios de sabedoria de Deus, tem o poder de Deus, tem unção, tem milagres, mas olha, é algo assim extraordinário, mas eles vivem materialmente uma vida miserável. Por quê? São pessoas assim que Deus usa de uma forma assim, sabe, poderosa. Deus usa de uma forma extraordinária. Mas materialmente eles têm uma vida assim, muito apertada, muito limitada. Por quê? Porque tudo isso está depositado no espírito deles e eles não aprenderam como trazer isso para a alma deles e para o ambiente material. Por isso. Pio, você está filosofando. Calma, calma, não me julgue ainda, né? Guarde as pedras, né? Deixa as pedras no bolso, né? Olha isso aqui, pense comigo. Eu preciso pegar as bênçãos que estão no meu espírito e conduzi-las à minha alma e depois ao meu corpo. Vamos pensar novamente aqui. Talvez fique meio cansativo, repetitivo, mas é importante. A fonte é somente Deus. As bênçãos estão contidas na palavra de Deus. O acesso a essas bênçãos se dá pela fé, pelo crer e pelo confessar. A nossa posição no propósito eterno de Deus é necessário. Okay? Vimos ontem, o propósito eterno de Deus é que o homem seja rei e sacerdote. Lembra? Adão, antes de pecar, ele era rei e sacerdote. Ele governava sobre tudo que Deus criou e tinha comunhão com Deus todos os dias. Sacerdote. A palavra sacerdote no hebraico significa aquele que assiste, aquele que está na presença de Deus. Isso significa sacerdote. E ele era rei porque ele sujeitou as aves, os pássaros, os peixes, toda a criação, Deus sujeitou a Adão. Então ele reinava sobre toda a criação. Isso é propósito eterno de Deus. O que é propósito eterno de Deus? É a razão pela qual Deus criou o homem. Deus criou o homem para que o homem seja rei e sacerdote. Essa é a razão. Okay? Adão pecou. Adão caiu. Adão deixou a sua posição de justiça, o seu lugar de justiça. Justiça no grego, vocês sabem, significa o estado perfeito. Adão deixou o estado perfeito, ele caiu, ok? E ele sai do propósito eterno. E Deus então desistiu? Não. Deus foi derrotado? Não. Deus estabeleceu um propósito temporário. Ele fez assim um parênteses no meio do propósito eterno. E qual é o propósito temporário? O propósito temporário é que eu e você conheçamos Deus e conheçamos Jesus. Esse é o nosso propósito temporário. Aonde está isso, Pio? Está lá em João capítulo 17, versículo 3. Se a gente pudesse ler esse versículo, João 17, 3, declara assim para mim e para você. E esta é a vida eterna. João 17, 3. E a vida eterna é esta: que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, conhecer a Jesus Cristo, conhecer o Pai, é o propósito temporário. Esse é o nosso propósito terreno. Porque se eu conheço a Cristo como meu Senhor e Salvador, e conheço Deus como meu Pai,
Agora eu volto para o propósito eterno. Qual que é o propósito eterno? Ser rei e sacerdote. Isso está lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 5. Ele nos ama, nos salvou no sangue dele, nos purificou dos nossos pecados e nos estabeleceu, nos constituiu para sermos reis e sacerdotes, para servirmos a Deus. Está lá em Apocalipse. Ok? Então, entendendo isso, vamos lá. A queda de Adão fez com que o propósito eterno fosse interrompido. Estudamos isso ontem, ok? As duas mãos, mão seca, lembra tudo? Estudamos isso ontem. Aí vem Jesus, então, para restaurar o propósito eterno, nos purificando, nos perdoando e nos tornando, nele, em Cristo, novamente, reis e sacerdotes. Tudo isso está no nosso espírito. Mas para essas bênçãos chegarem na terceira dimensão, na dimensão material, ela precisa passar pela nossa alma. As bênçãos de Deus precisam passar pela nossa alma. A prosperidade dos filhos de Deus tem que passar pela alma, a prosperidade material. 3 João, ali o capítulo 1, versículo 2, 3 João, versículo 2, diz assim: amado, peço a Deus que tudo corra bem com você e que esteja com boa saúde, assim como vai bem a sua alma. 3 João, versículo 2. Vê nessa sua versão aí. 3 João, versículo 2. Tem a primeira epístola de João, tem a segunda e tem a terceira. Aí só tem um capítulo. Então é o versículo 2. Aí, está aí. Ó. O apóstolo João está escrevendo isso aqui. João está escrevendo isso aqui. Amado, peço a Deus que tudo corra bem com você. Tudo, teu ser completo, tudo. Não só a sua vida espiritual, tudo. Ok? E que você esteja com boa saúde, assim como vai bem a sua alma. Uma outra versão, aquela bem pentecostal, aleluiada, diz assim: assim como próspera é a sua alma. Assim como próspera é a sua alma. Então, o meu espírito está pronto, o meu espírito é próspero, mas a minha alma precisa ser próspera. A minha alma precisa ser próspera. Nós conhecemos homens que têm um espírito abundante, próspero, mas a alma não. E, consequentemente, materialmente, não são prósperos. Por quê? Porque a alma não é próspera. Só o espírito. Somente o espírito. Alma próspera. Pio, o que é alma próspera? Você já me convenceu. Eu tô aqui agitado. Eu quero saber, então, como fazer da minha alma uma alma próspera. Vocês querem saber ou não? O meu Pix é... Não, é brincadeira. É brincadeira. Alma próspera é aquela que crê e se rende ao Espírito. Alma próspera é aquela mente. Você sabe que a alma é mente, vontade e emoções. Alma próspera é aquela alma que se curva, se prostra, se rende ao nosso espírito. Porque o nosso espírito está cheio do Espírito de Deus. E quando a minha alma se rende ao meu espírito, ela está se rendendo também ao próprio Espírito de Deus que habita em nosso espírito. Queridos, o maior campo de batalha, ele tem 1 palmo quadrado. Aqui, ó. 1 palmo quadrado é a nossa mente. É a nossa mente. Por quê? Porque a nossa mente, ela é alimentada, a nossa alma é alimentada pelos 5 sentidos. Visão, audição, olfato, tato, paladar. Você acorda de manhã, a sua alma já está operando. Ela já está funcionando. E o seu espírito não. Porque você acorda de manhã, você corre para o celular. Você não corre para o versículo bíblico. Aleluia. Aí você toma um café. Aí você conversa com alguém. Aí você ouve notícias. E os 5 sentidos estão ativos. E alimentando a sua alma. Bombardeando a sua alma. A sua alma está ligada. E o seu espírito está lá, quietinho. Se você não abrir-se para o espírito,
ler um texto bíblico, orar em línguas, louvar o Senhor, você não está ativando o seu espírito para que a sua alma se submeta a Ele. A sua alma sai decidindo, sai governando, sai reinando, sai fazendo tudo. E aí ela não é próspera. A alma próspera é a alma que se rende ao Espírito. Essa é a alma próspera. E quando ela se rende ao Espírito, tudo aquilo de bênção que está depositada no meu espírito começa a fluir para ela. E aí as coisas começam a acontecer. As coisas começam a se manifestar materialmente, na terceira dimensão, nesse mundo terreno, nessa esfera terrena. A alma, ela precisa estar sujeita ao nosso espírito. Como é que a alma se sujeita ao espírito? Se sujeitando à palavra de Deus que está no nosso espírito. Quando levamos todo o pensamento cativo à obediência de Cristo, diz Paulo. A alma é próspera quando ela se rende, quando ela atribui verdade à palavra de Deus que já está no nosso espírito. O texto de Gênesis 24:1 diz que Deus abençoou Abraão em tudo. Nós lemos ontem esse texto várias vezes. Deus abençoou Abraão em tudo, espiritualmente e materialmente. Com isso nós entendemos que a bênção ela flui da única fonte que é Deus, e essa fonte flui somente através da palavra de Deus. Isso significa que você deve pegar a palavra de Deus e torná-la sua, no teu espírito e também na sua alma. Você quer ver uma coisa? Salmo 1, versículo 3. Vou fazer um teste aqui para você saber se a sua alma está sujeita ao espírito ou não. Um teste. Salmo 1, 3. Olha o que a Bíblia está dizendo a respeito de você. Como Deus vê você. Deus está descrevendo você. Ele está dizendo que você é. Ele não está dizendo que você foi e que você será. Tempo presente. Você é. Como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo você dá o seu fruto, cujas folhagens não murcham, e tudo o que você faz será bem sucedido. Tudo o que você faz prospera. Tudo o que você faz prospera. Está escrito. Se a sua alma está sujeita ao seu espírito, ela diz amém. Mas se a sua alma não está sujeita ao seu espírito, ela já traz à sua mente várias coisas que você fez e não deu certo. Ah, não é bem assim. Eu tentei isso, não funcionou, eu tentei isso, não funcionou, tentei isso, não funcionou. Como está escrito que tudo que eu faço prospera? Quando eu penso, não é bem assim, não é bem assim, porque eu tenho um histórico de ter feito algumas coisas e não ter dado certo. Quando a sua alma questiona a verdade, ela não está sujeita. E se ela não está sujeita, essa verdade não materializa, não se manifesta. Não é interessante? Então, a gente estava vindo de viagem, conversando com o Caio, e estava sintonizando uma rádio. Tinha lá uma música, um negócio lá, um cara falando lá. Daí a pouco você desce, né? A estrada sobe e desce. Aí você desce assim, daí a pouco começou assim. Aí eu falei para ele assim, vamos ligar para a rádio? Ele disse o seguinte, ei, a sua transmissão está com problema. Eu não estou sintonizando. Olha aí, está um ruído aqui. E se o rapaz da rádio atender, ele vai dizer assim, olha, a gente não tem nenhum problema com a emissora. A gente não tem nenhum problema com a emissão. O problema está com a recepção. De vez em quando, algumas pessoas mandam mensagem para a gente nos cultos lá em Curitiba e dizem assim, olha, eu acho que vocês estão com algum problema aí, porque eu não estou sintonizando bem aqui o culto, a transmissão do culto, né? Aí os rapazes que estão lá, né, eles brincam, dão risada, né? Falam assim, pois é, então tá bom, mas olha, dá uma olhadinha também no seu equipamento aí, né? Porque nós temos 1 terabyte de upload. A gente não tem problema na transmissão. Não temos problema na transmissão. O problema está na recepção. E aí, eu culpo a emissora. O emissor.
E não penso que é o receptor. Ah, mas eu fiz algumas coisas e não deu certo, eu fiz algumas coisas e não deu certo. Então, quando o texto diz que tudo que faz prospera, não é bem assim. Ei, o problema não está com a emissora, com o emissor. O problema está no receptor. Então, o texto é verdade. Eu preciso colocar fé, atribuir verdade ao texto. Eu preciso continuar recebendo no meu espírito, tendo fé, crendo e confessando. E agora eu preciso aprender a prosperar a minha alma. Como é que eu prospero a minha alma? Quando eu sujeito a minha alma à verdade da palavra de Deus. E digo, cala a alma. Assim como Davi. Davi diz assim, por que te perturbas dentro de mim, ó minha alma? Espera em Deus. Davi conversava com a alma dele como se a alma dele fosse um outro Davi. Então, dentro de você, tem dois de você. Tem você o espiritual e tem você o carnal, o humano, o terreno, material. E esse humano, terreno, material, ele é controlado pela alma. E a alma é controlada pelos 5 sentidos. A alma, ela aprende por comparação. O nosso espírito por revelação. E para a nossa alma prosperar, a nossa alma precisa calar a boca. Eu brinco com os irmãos lá em Curitiba, eu digo o seguinte, você já percebeu, meu irmão, que a sua oração é um repórter, é uma narrativa do que o diabo, um relatório do que o diabo está fazendo? E lá interessa para Deus o que o diabo está fazendo? Deus, eu estou passando por uma luta. Você vai descrever a luta. Assim, 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 assim. E detalhe, fala, e chora, e geme. Deus fica olhando e diz, o que você está falando? Porque em vez de você dizer para Deus o que o diabo está fazendo, por que você não diz para Deus o que ele disse na palavra dele? É o que está lá em Isaías. Deus diz, ei, Deus chama você e a mim, ei, vem cá, venha discutir comigo, venha arrazoar comigo, venha debater comigo. Declare para mim o que eu declarei, para ver se eu não vou cumprir na sua vida o que eu disse. Está lá em Isaías. Então as nossas orações têm que ser o que a Bíblia diz, e não o que circunstâncias estão dizendo. Tanto porque o que a Bíblia diz é verdade, o que as circunstâncias estão dizendo é mentira. Posso colocar uma pulga atrás da sua orelha? Essa reunião que nós estamos aqui, isso não é verdade. Isso é um fato, mas não é verdade. Qual a diferença de fato e verdade? Fato é o que está acontecendo. Verdade, ela tem que ter passado, presente e futuro. Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele é verdade. Nós não fizemos essa reunião antes de ontem, a semana passada aqui. Quarta-feira, quinta-feira. Estamos fazendo hoje. Então isso é um fato, isso não é verdade. Nós não vamos fazer amanhã, depois da manhã, depois da manhã. Então é só algo presente, é só um fato. Então isso não é verdade. Verdade é a palavra de Deus, porque passarão os céus e a terra, mas a palavra dele não passará. Então percebe que a nossa maneira equivocada de raciocinar, de pensar, é o que nos empobrece, é o que nos deixa longe das bênçãos de Deus. Meu Deus, eu estou gostando da escola, e vocês? Porque a nossa alma, ela define logo, ela conclui logo. A nossa alma, ela sabe, não, é assim. Quando nós lemos, por exemplo, esse texto dos Salmos, nós devemos ter fé nele. Ter fé, então, é atribuir verdade ao texto. Atribuir verdade. Deus está dizendo, você é como uma árvore plantada junto a uma corrente de águas. No seu tempo, devido ao tempo, você dá o seu fruto. A sua folhagem não murcha. Tudo que você faz será bem sucedido, prosperado. Então a Bíblia Sagrada declara, você está plantado, você dá fruto, você não murcha, tudo que você faz prospera. A
Bíblia está dizendo que é assim. O nosso espírito se deleita. Davi diz, né? Senhor, a minha alma se deleita nos teus mandamentos, na tua vontade, na tua lei. Por quê? Porque ela se submete ao Espírito. Ela se rende ao Espírito. Então pegue essa palavra bíblica, agarre-se nela, lambando, agradeça a Deus por você ter acesso a ela, confesse ela crendo e com amor, imagine ela se materializando na sua vida, honre a Deus pela palavra dele, adore a Deus pela promessa que ele tem dado a você, como Abraão fez, dando glória a Deus enquanto ele aguardava o cumprimento da promessa. Deus vai levantar alguém que crê como você, para crer como você crê na palavra dele. E quando vocês dois conversarem, compartilharem, dizem, eu creio assim, eu também creio assim, isto é assim, isto é assim. Pela boca de duas testemunhas, toda a palavra será confirmada. Não compartilhe. Não é que não compartilhe, mas não compartilhe. Você pode compartilhar, mas não compartilhe. Você até pode, mas não compartilhe. Algumas coisas que Deus tem te dado com pessoas que têm menos fé que você. Eu vou usar uma expressão aqui, mas por gentileza, entenda. Essa pessoa tem uma energia negativa, ela tem uma vibração negativa. E ela vai querer invalidar a sua fé. Então compartilhe com alguém que seja mais doido do que você. Alguém que crê. Alguém que crê. Amém, eu creio, irmão, vai dar certo, é isso mesmo. É verdade, está na palavra de Deus. E o Espírito de Deus confirma, estabelece. Como nós já vimos ontem, a palavra traduzida aqui por bênção é barak. Como eu disse, já significa muitos significados. Eu gosto muito de barak como expressão, como significado de prosperidade vinda de Deus. Então, bênção é uma honra dada por Deus, é um dom, é um presente, é uma bênção de Deus, sempre com o objetivo de nos levar mais rápido e mais longe. Por isso, somente Deus pode nos abençoar. Deus, Ele nos abençoa através do Espírito Santo, ou seja, a palavra de Deus revelada pelo Espírito Santo, através de anjos, através de pessoas, através de nós mesmos. Você é o primeiro profeta sobre a sua vida. Você é o primeiro profeta sobre a sua vida. Não existe nenhuma fonte de bênção sobre a terra que possa te abençoar. Nenhuma. Toda bênção emana somente de Deus, pois toda boa dádiva vem do alto. Por isso que a Bíblia diz que as bênçãos do Senhor enriquecem e não acrescentam dores. As bênçãos vindas dEle. Se você, entre aspas, foi abençoado e está causando dor, então não foi Deus. Porque a dele não acrescenta dores. O nosso texto áureo para esse estudo está sendo o texto da carta do apóstolo Tiago. Toda boa dádiva, todo dom perfeito são do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. A palavra dádiva aqui é traduzida da palavra grega dosis, que significa dar, presentear, entregar. Dom, a bênção, nos é dada para o cumprimento do propósito temporário e do propósito eterno. Saibamos disso, que toda a riqueza material nos é dada por Deus, o nosso Pai Celestial, com o propósito de conduzirmos as pessoas ao propósito temporário e ao propósito eterno. Por isso que em Gálatas 1,16 diz assim: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Gálatas, capítulo 3, versículo 16. Gálatas 3,16. E ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes, no plural. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente, no singular. Não diz, e aos descendentes, no plural. Como falando de muitos, porém como falando de um só. E ao seu descendente. Quem que é o descendente de Abraão? Cristo.
Então as promessas foram feitas a Abraão e a Cristo. Abraão e a Cristo. Agora, veja que interessante isso. Veja que interessante isso. O que eu ouço as pessoas dizendo assim: o povo judeu, o povo hebreu, é um povo próspero. É um povo próspero. É um povo próspero. Por quê? Porque eles têm a promessa de Abraão na vida deles. Então, por isso que eles são prósperos. Mas olha o versículo 29, Gálatas 3, 29. A promessa foi feita a Abraão e a Cristo. E se vocês são de Cristo, diga: eu sou. São também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Pois é lógico, é lógico. Se a promessa é feita a Abraão e a Cristo, e se eu estou em Cristo, se eu sou membro do corpo de Cristo, a promessa também é minha. Então, esse negócio de você ficar com inveja do povo hebreu, do povo judeu, que eles são prósperos, para com isso. Porque a promessa é feita a Abraão e também feita a Cristo. E você é descendente de Cristo, então a promessa também é sua. E por que eles são prósperos? Porque eles creem nessa promessa. E por que os cristãos nem todos são prósperos? Porque eles não creem na promessa. Eles chamam Deus de mentiroso. E por que chamamos Deus de mentiroso? Porque a nossa alma não se sujeita ao nosso espírito. E nós não materializamos aquilo que está na palavra. Por sermos herdeiros de Abraão pela fé em Cristo Jesus, nós temos o direito às bênçãos materiais, tais como terras, pedras preciosas, metais preciosos, dinheiro, que é o meio de pagamento na forma de moedas e cédulas. Tudo nos é dado por sermos herdeiros de Abraão, o patriarca. Olha Romanos capítulo 4, versículos 13 e 14. Romanos 4, 13 e 14. Olha que lindo esse texto. Romanos 4, 13 e 14. A promessa foi feita a Abraão. Que promessa? A Abraão e a Cristo. Que promessa? A promessa de que seria herdeiro do mundo. Pastor, eu achei que a promessa foi feita a Abraão que ele seria herdeiro de Canaã. Não. A promessa foi feita a Abraão de que ele seria herdeiro do mundo todo. Então essa promessa não veio a Abraão ou a sua descendência por meio da lei mosaica, ok? E sim por meio da justiça da fé. Olha o 14. Pois, se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Percebe que a promessa de que ele seria herdeiro do mundo é feita mediante a fé. E mesmo assim, aqueles que são herdeiros, mediante a lei, que são os judeus, que são os hebreus, que recebem a lei de Moisés como a lei deles, mesmo assim eles prosperam. Imagina você que crê em Cristo e que você se torna herdeiro por causa da fé em Cristo. O quanto você pode ser muito mais próspero do que um judeu. A promessa divina a Abraão é que ele é herdeiro do mundo. E essa promessa é feita para Abraão e ao seu descendente, que é Cristo. E todos os que creem em Cristo Jesus se tornam herdeiros dessa mesma promessa. Os que creem em Cristo Jesus se tornam justos por meio da fé nele. São herdeiros pela fé em Cristo Jesus e não pelas obras da lei. A promessa de que seria herdeiro do mundo. Vou pensar um pouquinho aqui. Fazer um parênteses aqui. Vocês aguentam mais 10 minutinhos, mais 5 minutinhos? A palavra lei, traduzida aqui, do grego é nomos. Nomos é toda forma de regra, qualquer coisa estabelecida, qualquer norma, ok? Isso é um nomos, são regras, são normas estabelecidas. Isso é uma lei. Lei é o que foi estabelecido para produzir ordem, estabilidade, normalidade. A palavra grega traduzida aqui por herdeiros é kleronomos. São duas palavras. Kleros, nomos. Nomos é lei. Okay? Herdeiro é um kleronomo. Herdeiro é alguém que recebe por quinhão, porção designada na sua herança por uma promessa ou por uma lei.
Por isso que herdeiro é kleronomos. Então, herdeiro é alguém que recebe por quinhão a parte designada pelo direito de filiação. A lei divina, nomos, diz que você se torna filho de Deus pela fé em Cristo Jesus. Ou seja, que você, pela filiação, faz parte do clero. O que é o clero? Olha como a palavra grega é impressionante, né? O que é o clero? Por exemplo, você diz assim, o clero da Igreja Católica Romana. O clero da Igreja Presbiteriana. O que é o clero? Clero é a liderança. Clero são as autoridades constituídas. Esse é o clero. E a Bíblia diz que você é um cleronomo. Você é uma autoridade constituída pela lei divina. Que lei? Pela lei do Espírito da vida. Que está lá em Romanos capítulo 8, versículo 2. Romanos 8, 2, por gentileza. Coloca lá para mim. Romanos 8, 2. Está difícil ou não? Eu estou tentando descrever aqui da melhor forma. Porque a lei do Espírito da vida é em Cristo. Então, eu e você estamos debaixo da lei. Mas da lei de Moisés? Não. Da lei da performance, do desempenho, do esforço pessoal? Não. Nós estamos debaixo da lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, que nos livrou da lei do pecado e da morte. Então, eu e você estamos debaixo da lei. E essa lei, que são os nomos, nos permite sermos kleronomos. Ou seja, participarmos do clero, ok? Da organização do reino de Deus, da liderança do reino de Deus, e desfrutarmos disso como herdeiros. Então a palavra hebraica traduzida aqui por bênção, como já vimos, é barak, que possui o significado de prosperidade vinda de Deus. Bênção é uma honra dada por Deus aos seus filhos. Bênção é um presente de Deus para nos levar mais longe, mais rápido. Bênção visa nos prosperar. Então, o nomos de Deus, a lei de Deus, me faz participante do clero para receber o barak. A lei da filiação me faz participar do ministério, do corpo de Cristo, que é a igreja, que me coloca como alvo das bênçãos de Deus em Cristo Jesus sobre a terra. Esse é o resumo de tudo que eu falei. Deixa eu falar de novo. Deixa eu falar de novo. Posso falar um negocinho, não? Eu fico com uma peninha, uma dosinha de você. No bom sentido, carinhosamente falando. Ao mesmo tempo que é simples, não é. Né? Ao mesmo tempo que é fácil, não é. Tem um cliquezinho, sabe? Tem um estalozinho assim. Quando você... entendi. Entendi. I get it. Agora eu tenho. Agora eu possuo. Agora eu peguei. A lei do Espírito da vida, o nomos, me faz participante do clero. O que é o clero? Clero é a igreja. Eu sou membro do corpo de Cristo. Eu sou membro da igreja. Eu fui batizado no corpo de Cristo. Isso me coloca como alvo do barak, das bênçãos de Deus. Pronto. Isso estabeleceu o propósito eterno de Deus na minha vida. Sou rei e sacerdote. Por isso que a Bíblia diz que as bênçãos de Deus, elas vêm e nos atropelam, elas nos alcançam. Você não busca as bênçãos, são as bênçãos que buscam você. Como? Crendo na palavra, misturando fé, dizendo que ela é verdade, crendo na palavra, confessando a palavra, recebendo isso e confiando e descansando. E quando a minha alma se sujeita a tudo isso, se rende a tudo isso, uau, que coisa tremenda, que coisa maravilhosa, que tremendo é isso. Então, qual é o seu maior adversário? É o diabo? Não. É o mundo? Não. É a carne? Não. É a alma, é o intelecto que resiste isso. Olha o que Paulo escreve na carta dele aos Gálatas, capítulo 5, 3 a 5. Eu tenho 3 livros na Bíblia que eu fiz uma paráfrase. Gálatas foi um. O que é uma paráfrase? Eu peguei
no grego, peguei no hebraico, peguei no latim, peguei no alemão, peguei várias línguas, versículo por versículo, e escrevi uma paráfrase, algo paralelo, para tentar ficar um pouco mais simples, uma versão, uma versão, não é uma tradução, é uma versão. Irmãos, é muito difícil, porque todo tradutor é traidor do autor. Todo tradutor é traidor. Eu estou lá na aba, sentado, e tem alguém lá traduzindo, alguém falando inglês. Né? O pastor está pregando em inglês, ele solta a frase lá. Tá lá, 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 lá. Aí o tradutor pega e fala em português. E eu digo, não, tem uma palavra melhor para isso. Sabe, o melhor lugar para você traduzir é sentado. Porque você não tem a responsabilidade de ficar ligado ali, traduzindo lá em cima. Então, você pega a primeira palavra que vem na sua mente e traduz. E nem sempre é a melhor. É a mais honesta. Eu me lembro que estava traduzindo o Cláudio Freire uma vez, e aí ele falou umas coisas lá, eu falei, meu Deus do céu. Aí eu vou dar a minha versão aqui agora, né? Eu vou dar a minha versão do que ele está falando aí. Então, traduzir, o pregador está falando e você traduz simultaneamente, rapidamente, é mais complicado. Mas sentadinho aqui, você pode escolher a melhor palavra, pode sugerir, pode pensar, porque você não tem o compromisso de traduzir a próxima frase. Né? Agora, olha esse texto de Gálatas 5, 3 e 5. Gálatas 5, 3, 4 e 5. O texto diz assim. O aniversário da comunhão cristã de 15 anos, não é esse o texto. De novo. Ou seja, ele está repetindo. De novo, novamente. Eu testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que o mesmo está obrigado a guardar toda a lei. Aí o Pio escreve assim, voltando lá um pouquinho. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia que está falando. Eu só estou ajudando você a pensar. Quer pensar um pouquinho mais? Se uma pessoa faz uma campanha de 7 quartas-feiras para ser abençoado, ele não é teu irmão. Porque ele está procurando bênçãos pelas obras dele. E pelas obras ninguém será justificado. Está separado de Cristo. Posso ampliar? Se você traz aqui o seu dízimo e a sua oferta, achando que isso vai te abençoar, você é meu irmão. Porque não é pelas obras que nós somos abençoados. Nós somos abençoados somente pela fé em Cristo Jesus. Então por que eu trago meu dízimo e a minha oferta? Eu trago porque é uma expressão de honra, de gratidão, da minha fé nele. Hello? Anybody home? Olha lá. Olha lá. Estão separados de Cristo. Vocês caíram da graça de Deus. Vocês caíram da graça. Irmão, me diga uma coisa. Tem como você cair para cima? Você só cai para baixo. Se você cai da graça, significa que a graça está acima da lei. A graça está acima das obras. A graça é perfeita. Você cai. Afasta-se de Cristo. Mas as promessas das bênçãos foram feitas a Abraão e ao seu descendente, que é Cristo. Se eu cair de Cristo, eu tenho acesso às bênçãos de Deus? Não. E por que a nossa alma luta contra o nosso espírito? Porque a nossa alma, ela é medida por performance, por desempenho. Quem de você que quando estava na escola e tirou 3, 4, a professora te deu parabéns? Tem alguém? Não. Porque a gente só ganha parabéns na escola se tirar 9 e 10. Não é assim? Aliás, se você errar, ela vai grifar a prova em vermelho ou em azul? Em vermelho, destacar o seu erro. Errou, está errada a questão. E a nossa alma foi treinada assim. A nossa alma foi treinada para obter resultado, para ganhar resultado terreno, horizontal, material. A gente pega essa mesma escola, essa mesma cultura, essa mesma forma, essa mesma formatação intelectual e mental e levamos para Deus. E a nossa alma acha que ela tem que merecer alguma coisa.
E ela resiste ao Espírito. E as bênçãos que estão no Espírito não fluem pela nossa alma e não acontece aqui no material. Por isso que o apóstolo Pedro, eu não vou entrar nisso, mas eu só vou passar aqui. Por isso que o apóstolo Pedro diz que sou eu, você, somos nós que salvamos a nossa alma. Ele dizia assim, vocês salvarão as vossas almas. Não está falando de vida eterna. Não, está falando de reinar em vida. De reinar em vida. Meu Deus. Para encerrarmos, isso vai ajudar a aclarar um pouquinho. Vocês já me ouviram falar disso, mas Gênesis capítulo 1, 27, 28 e 27 e 28. Gênesis 1, 27 e 28. Olha o que Deus diz assim: assim Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. Deus criou Adão e Eva e os abençoou. Consequentemente, Ele abençoou Adão e Eva e toda a raça humana. Eu chamo isso de bênção universal, bênção geral. Cada ser humano que está habitando na face da terra tem bênçãos de Deus. E os abençoou dizendo. Como é que se abençoa? Dizendo. Como que os pais antigamente abençoavam os filhos? Dizendo. Vô, Deus, bênção, vô. E o vô dizia, Deus te abençoe, filho. Dizendo. Lembra disso? Aí o diabo conseguiu inventar que isso é cafona, é quadrado, é antigo. É nada. Pai, você tem que abençoar o seu filho. Declare. Como que você abençoa? Dizendo. Seja fecundos, multiplique-se, encham a terra e sujeitem. Terminou o versículo? Sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. Tenham domínio sobre toda a terra. Aí. Então isso é bênção universal, bênção geral. Cada ser humano tem essa bênção geral. Por exemplo, você tem uma propriedade, um sítio, uma fazenda, e você é um filho de Deus, você crê em Cristo, é salvo, está no propósito eterno de Deus, é rei, sacerdote, aleluia, canela de fogo, glória a Deus. Choveu no seu sítio e na fazenda do lado o homem é ímpio, não choveu. É assim? Não. Choveu lá e choveu aqui. Bênção universal. Bênção sobre todos. Pegou? Existe a bênção de Romanos 12, 2. Aliás, Gênesis 12, 2. Olha essa bênção de Gênesis 12, 2. Farei de você uma grande nação, Abraão. Eu o abençoarei. Engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Esta bênção é para o povo hebreu, para os judeus. Grande nação. Querido, eu não sei se você conhece. Você estuda a geopolítica do Oriente Médio. Você vai procurar estudar a teologia bíblica de Israel. Um país cristão e cercado por todos os lados. Vocês viram isso? Os últimos acontecimentos. É uma grande nação. Grande nação. É impressionante. O povo de Israel tem mais prêmio Nobel que qualquer nação do mundo. Qualquer nação do mundo. Duas empresas deles têm 2 vezes o PIB do Brasil. 2 empresas deles. É impressionante. Bênção sobre eles. De novo o texto lá, por gentileza. O texto diz assim: farei de você uma grande nação. Deus mentiu? Deus mente. Te abençoarei. Barak. Bênção, prosperidade, abundância. Engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Eu chamo de bênção sobre o povo hebreu. São bênçãos para aqueles que descendem de Abraão segundo a carne. Agora, olha esse texto de Colossenses 1, a partir do 13.
Ele nos libertou do poder das trevas. Isso é para nós, igreja. Bênçãos para a igreja, corpo de Cristo. Ele nos libertou. Ele vai nos libertar um dia? Ele já nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Mudou o seu endereço, o seu domicílio. Agora você é habitante do reino do Filho amado. Olha lá, em quem temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Ah, eu não gosto da aba porque eles não pregam sobre o pecado. Mas como eu vou pregar sobre o pecado se ele tirou o pecado do mundo? Como que eu vou tratar de um assunto que ele já resolveu? Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação. Aleluia, aleluia. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, tudo é sustentado nele por ele. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas, porque Deus achou por bem que nele, em Cristo, residisse toda a plenitude, que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E vocês que no passado eram estranhos, inimigos do entendimento pelas obras más que vocês praticavam, agora porém, ele os reconciliou no corpo da sua morte, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que vocês permanecem na fé, alicerçadas e firmes, não se desviando, não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, a qual eu, Paulo, me tornei ministro. Essa é a bênção da igreja. Só que a igreja, ela tem a bênção universal, ela tem a bênção do povo hebreu e ela tem a bênção da cabeça, que é Cristo. Nós temos as três. Nós temos as três. E essas bênçãos é para a igreja. A igreja de Cristo Jesus possui as bênçãos universais, as bênçãos do povo hebreu e as bênçãos da igreja. Porque eu e você somos membros da igreja, em nome de Jesus. Estão comigo ainda? Em Curitiba estão dizendo assim: viu, terminou seu tempo. Permitindo Deus, à noite, eu quero continuar mais um pouquinho, e a noite vai ser forte. As bênçãos como ferramentas para destruir o governo de Satanás. As bênçãos que destroem o governo das trevas. O texto diz assim: então o diabo levou-o a um lugar alto, mostrou-lhe em um relance todos os reinos do mundo, e disse a Jesus: eu te darei toda a autoridade sobre esses reinos, todo o seu resplendor, toda a sua glória, porque a mim foi dada, eu posso dar a quem eu quiser, disse o diabo para Jesus. Toda a glória, toda a riqueza da terra, todo o resplendor, tudo isso o diabo diz: é meu, eu posso dar a quem eu quiser. Sobre isso nós queremos estudar novamente. Como arrancar isso das mãos de Satanás e como viver essa vida triunfante e abundante dada a nós por Cristo Jesus. Amém, amados? Vamos ficar em pé, por gentileza? Vamos abençoar Jesus com um aplauso, ele é digno. Sim, Senhor! Pai de graça, obrigado. Obrigado por esse tempo tão especial. Essas horas, pensando na sua palavra, meditando na sua palavra, recebendo o pão sagrado, sendo nutridos e alimentados no Espírito. Pai, eu sei que são sementes tão extraordinárias, tão especiais,
e elas vão produzir segundo a sua espécie. Eu declaro que Satanás não pode arrancar essa semente do nosso coração, da nossa alma. Ela vai germinar, vai florescer, vai frutificar abundantemente em nome de Cristo Jesus. Pai, eu sei que isso é assim, para o louvor e para a glória do Teu nome. Permitindo, Senhor, traga-nos de volta à noite, para um tempo de meditação, de comunhão, de louvor, de adoração, de celebração ao Senhor, porque o Senhor é totalmente digno.